Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Olha só o que Jesus nos diz nessa passagem, irmãos. Ele está falando que nós temos poder sobre o inimigo. A luz tem poder sobre as trevas. E não há nada neste mundo que possa te impedir de vencer quando você sabe quem você é em Cristo Jesus. Amém? Será que você tem essa consciência da sua identidade em Cristo? De que agora você é mais do que vencedor, de que agora você é filho de Deus e de que nada pode te separar do amor de Deus, nem mesmo as circunstâncias ou as investidas do inimigo para te derrubar. Irmãos, Jesus disse que nós somos a luz deste mundo e por isso as trevas têm que bater em retirada. Deus nos chamou para ser luz na vida das pessoas que ainda estão vivendo debaixo de uma escuridão. E essa escuridão nada mais é do que um lamaçal de pecados, erros, falhas que a pessoa vai cometendo dia após dia e ela vai se afastando de Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a caminhar com Ele, o próprio Jesus disse que nós jamais andaremos em trevas. Pelo contrário, teremos a luz da vida. Então, quando você está com Jesus, você não está na escuridão. Não existe caso perdido, não há nada que o Senhor não possa fazer por você. E é por isso que nós devemos entender o nosso valor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos chamados para andar em vitória, de glória em glória, e não de derrota em derrota, de fracasso em fracasso. Não, irmãos, precisamos tomar posse do que a palavra diz ao nosso respeito sobre a nossa identidade. Amém? E tem um versículo que eu gosto muito, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e o 10. Olha o que diz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Olha isso, irmãos, como me alegra saber dessa verdade. Se você ainda não sabia quem você era em Cristo Jesus, entenda o que a palavra está querendo te dizer agora. Você faz parte de uma geração eleita, eleita por Deus. Irmãos, isso quer dizer que nós somos um povo exclusivo, chamados para anunciar as grandezas de Deus. E aqui está dizendo que antes nós vivíamos nas trevas, vivíamos tropeçando, errando por aí, porque a gente não enxergava um caminho à nossa frente. Mas hoje, irmãos, nós temos a palavra de Deus. E o salmista Davi disse que a palavra do Senhor é como uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E é por isso que não precisamos mais viver desesperados, correndo de um lado para o outro. Oh, irmãos, eu sei que é difícil entendermos muitas vezes qual é a vontade de Deus para nós. Mas a Bíblia diz no Salmo 25, aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, Deus não vai tomar as decisões por você, mas Ele vai te instruir no caminho que você deve seguir. E muitas vezes Ele só vai te dar essa instrução quando você parar de tentar por conta própria, quando você parar de se frustrar, quando você for aos pés do Senhor e começar a orar. Ali Ele vai começar a agir na sua vida. Irmãos, eu tenho muitos testemunhos da minha própria vida de que quando eu estava tentando na minha força, batendo de porta em porta, agindo da minha própria maneira, eu me frustrava, eu me cansava. Mas quando eu entregava nas mãos de Deus, e eu continuava orando, mas com aquele sentimento de paz, de descanso, eu sabia que eu tinha entregado nas mãos de Deus. E de repente, irmãos, quando eu menos imaginava, a resposta aparecia bem na minha frente. Isso porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, de harmonia, de direção, de sabedoria. Deus quer abrir portas na sua vida, mas você não pode ficar nesse nível de ansiedade que você está. Você não pode ficar tão preocupado assim. Você tem que aprender a confiar em Deus. Não adianta você entregar o seu problema agora e depois você pegar de volta. Não, meus irmãos. A Bíblia diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém? A Bíblia diz também em Provérbios capítulo 3, e eu gosto muito dessa passagem, no versículo 5, está escrito que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. E se reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará cada um deles. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo está falando com muitos de vocês aqui agora. Deus não quer que você viva preocupado e ansioso.
Ele quer que você desfrute da verdadeira paz. Uai, seu app de vídeos curtos.